Existe uma expressão em inglês que costuma confundir praticamente todo brasileiro. A expressão é essa aqui, ó. Olha pra ela. I can't help but. I can't help but. I can't help but. I can't help but. Se eu pedisse pra você traduzir essa expressão agora, talvez o seu cérebro começasse a fazer exatamente esse processo. I can't help but. E de repente parece que a frase simplesmente não faz sentido, porque traduzindo literalmente seria algo como eu, can't, não posso, não consigo, help, ajudar, but, mas. Só que essa expressão quase nunca significa isso. E sabe qual é o problema? Não é essa expressão, é a forma como você foi ensinado a aprender inglês. Desde o começo, ensinaram você a acreditar que aprender inglês significa aprender uma palavra, depois outra, como se o idioma fosse um grande quebra-cabeça. Só que o cérebro de um nativo não funciona assim. Quando o americano ouve I can't help but laugh, ele não pensa em quatro palavras separadas. Ele não faz I can't help but. Ele reconhece tudo isso como uma única ideia. É quase como se fosse uma palavra gigante, uma única peça. E é exatamente por isso que eles conseguem entender o inglês falado tão rápido. Enquanto muita gente tenta montar a frase palavra por palavra, o cérebro deles simplesmente reconhece o padrão inteiro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de conhecer todas as palavras de uma frase, mas mesmo assim não entendeu o que ela queria dizer? Ou pior, você sabia todas as palavras isoladamente, mas na hora de falar elas simplesmente não apareciam? Isso acontece porque palavras isoladas ocupam um lugar diferente do cérebro. Já os blocos de linguagem, aquilo que os linguistas chamam de chunks, são armazenados praticamente como uma única unidade. E isso muda completamente a velocidade com que você entende e fala inglês. Foi justamente quando eu percebi isso que a minha forma de estudar mudou completamente. Eu parei de perguntar o que significa esta palavra e eu comecei a perguntar como os nativos realmente dizem isso. Essa pequena mudança acelerou muito o meu aprendizado, porque eu deixei de decorar peças soltas e comecei a construir padrões completos. E a expressão de hoje é um exemplo perfeito disso, porque ela parece impossível quando você traduz, mas fica extremamente simples quando você entende a ideia por trás dela. E depois que você aprender isso, você vai começar a perceber dezenas de outras expressões funcionando exatamente da mesma forma. E esse é o verdadeiro segredo para soar muito mais natural em inglês. Então vamos entender essa expressão. I can't help but. Em vez de traduzir palavra por palavra, pensa nela como uma única peça. I can't help but. O significado dela é muito mais próximo de não consigo evitar ou não tem como não fazer tal coisa, né? Percebe como isso faz muito mais sentido? Agora, olha esses exemplos. I can't help but laugh. Eu não consigo evitar de rir, não tem como não rir. Imagina que um amigo contou uma piada pra você tão absurda que você começou a rir no meio da reunião. Você não conseguiu se conter. Você poderia dizer naturalmente, I can't help but laugh. Não teve jeito. Era impossível não rir. Agora um outro exemplo. I can't help but smile. Eu não consigo evitar sorrir, eu não consigo deixar de sorrir. Não tem como não sorrir. Sabe quando você vê uma criança fazendo alguma coisa muito fofa ou o seu pet fazendo algo muito fofo, um bichinho que você acha muito fofinho, né? Ou você reencontra alguém de quem você gosta muito, você sorri automaticamente, né? Você nem pensa, você simplesmente sorri. É exatamente essa sensação. I can't help but smile, né? Eu tô aqui te ensinando, fazendo uma coisa que eu amo e eu sei que eu tô transformando a sua vida, o seu inglês por meio do que eu tô te ensinando aqui e I can't help but smile, right? Mais um exemplo. Esse aparece muito em filmes, tá? I can't help but agree. I can't help but agree. Não tem como não concordar. Imagine alguém apresentando vários argumentos muito bons durante uma discussão. Você ouve tudo e pensa: realmente, I can't help but agree. Eu não consigo discordar, né? Não tem como não concordar. Seria algo nesse sentido. Outro exemplo extremamente comum: I can't help but notice. Eu não consegui deixar de perceber. Por exemplo, I can't help but notice that you're quieter today. Eu não consigo deixar de perceber que você está mais quieter, mais quieto hoje. Percebe como isso soa muito mais natural do que tentar montar uma frase completa, palavra por palavra? E olha mais uma. Essa aparece demais em séries, tá? I can't help but wonder. I can't help
but wonder. Eu não consigo deixar de me perguntar. Por exemplo, I can't help but wonder what happened. I can't. Você está repetindo comigo esses exemplos, né? I can't help but wonder what happened. Eu não consigo deixar de me perguntar, de me questionar o que aconteceu. Agora eu quero que você repare em uma coisa muito importante. Você provavelmente não vai lembrar de todas essas palavras isoladamente, mas existe uma chance enorme de você lembrar o bloco inteiro, porque o cérebro gosta de padrões, e isso explica um dos maiores erros que eu vejo adultos cometerem. A pessoa pega um caderno e escreve help, ajudar, wonder, perguntar-se, notice, perceber, agree, concordar. Ela passa uma hora decorando palavras, mas quando chega na hora de conversar, ela trava. Porque ninguém conversa usando palavras soltas, nós conversamos usando padrões, blocos, chunks, expressões inteiras. É por isso que no inglês real você vai ouvir essas estruturas centenas de vezes. Quanto mais você encontra esses blocos em filmes, séries, músicas, vídeos, podcasts, mais o seu cérebro começa a reconhecê-los automaticamente. É exatamente assim que um nativo processa a língua. Ele não monta a frase como quem resolve uma equação. Ele reconhece padrões prontos, e foi justamente por perceber isso que no método americano eu ensino o inglês de uma forma diferente. Em vez de fazer você decorar listas enormes de vocabulário para você ficar decorando como robô, eu priorizo aquilo que realmente aparece nas conversas do dia a dia. Blocos completos de linguagem. Porque quando você aprende assim, acontece uma coisa muito interessante. Você para de pensar, qual é a próxima palavra? E começa a pensar em ideias inteiras. Se você sente que já estudou centenas de palavras, mas continua travando para entender ou falar inglês, talvez o problema nunca tenha sido falta de vocabulário. Talvez você só tenha aprendido do jeito errado. E foi exatamente para resolver isso que eu desenvolvi o método americano. Se você quiser conhecer esse processo com mais profundidade, saber como funciona, o link está aqui na descrição, tem todas as informações. Mas ainda existe, voltando aqui, ainda existe uma última ideia que pode mudar completamente a forma como você estuda inglês daqui para frente. Porque o maior salto de fluência não acontece quando você aprende mais palavras. Acontece quando você muda a forma como o seu cérebro enxerga o idioma. Eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você realmente acha que um americano, quando escuta alguém dizendo I can't help but laugh, faz isso aqui dentro da cabeça? I can't help but. Claro que não. Ele simplesmente entende a ideia. Quase da mesma forma que você entende uma expressão em português, como não tem jeito. Você não para analisar cada palavra, você apenas entende o significado, a expressão como um todo, o chunk, a estrutura. É exatamente isso que acontece com quem fala inglês fluentemente. A fluência não acontece porque a pessoa conhece mais palavras. Ela acontece porque o cérebro deixa de enxergar palavras isoladas e começa a reconhecer padrões completos. É por isso que eu costumo dizer uma coisa para os meus alunos: o objetivo nunca foi decorar mais vocabulário, o objetivo sempre foi construir um cérebro que reconhece inglês automaticamente. Porque pensa no seguinte: imagina duas pessoas. A primeira decorou 1.000 palavras, a segunda conhece menos palavras, mas aprendeu centenas de blocos completos como I can't help but, as far as I know, at the end of the day, the sooner the better. Quem você acha que vai entender uma conversa mais rapidamente? Na maioria das vezes, a segunda pessoa. Porque ela não precisa montar um quebra-cabeça toda vez que alguém abre a boca. Ela simplesmente reconhece padrões que já fazem parte da memória dela. E isso muda completamente a experiência de aprender inglês. Você para de estudar para decorar e começa a estudar para reconhecer. Você para de traduzir e começa a entender. Você para de construir frases, palavra por palavra, e começa a recuperar estruturas inteiras da memória. Foi exatamente essa mudança que transformou a forma como eu ensino inglês, porque eu percebi que adultos não precisam de mais listas de palavras. Eles precisam aprender do jeito que o cérebro adulto realmente aprende uma língua. Por isso, no método americano, você não aprende inglês como quem monta um dicionário, você aprende inglês como quem monta uma coleção de padrões que aparecem o tempo todo na vida real. E quanto maior essa coleção fica, mais natural tudo começa a aparecer. De repente, você assiste a uma série e entende uma expressão inteira sem precisar pausar. Você lê um texto
e percebe que não traduziu mentalmente. Você começa uma frase e ela simplesmente continua. É aí que muita gente acha que aconteceu uma mágica, mas não aconteceu. Foi apenas o resultado de centenas de padrões sendo armazenados do jeito certo. Então eu quero te deixar um desafio. Durante essa semana, em vez de você anotar 20 palavras novas, soltas, anote apenas 5 expressões completas, 5 blocos de linguagem que realmente aparecem no inglês do dia a dia. Pode ser, por exemplo, I can't help but, there's no way, I'm looking forward to, as long as, it turns out that. Depois, você tenta perceber essas expressões em filmes, vídeos, séries, podcasts, em que contextos elas aparecem, como elas são usadas, e você vai se surpreender com a frequência com que elas aparecem. E quando isso acontecer, não tente traduzir palavra por palavra, apenas reconheça o padrão, a estrutura, o chunk, a expressão. Esse pequeno hábito pode acelerar muito mais o seu inglês do que decorar dezenas de palavras isoladas. Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga o aprendizado de inglês, comenta aqui embaixo uma palavra, blocos. Eu quero saber quantas pessoas perceberam hoje que a fluência não é conhecer mais palavras, é reconhecer mais padrões. E se você conhece alguém que vive dizendo, eu conheço muito vocabulário, mas eu continuo travando no inglês, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque talvez ela não precise estudar mais, talvez ela só precise estudar de um jeito diferente. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Take care!